Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um experimento chamado Sangue do Diabo, com o intuito de verificar o deslocamento do equilíbrio químico nele, ok? Então, inicialmente a gente vai adicionar em um becker uma quantidade de água. Eu não vou adicionar muita quantidade, vou fazer bem pouquinho o experimento. Nesse experimento, eu não vou trabalhar com quantidade de reagente, porque o objetivo aqui é qualificar o experimento, certo? E não quantificar. Então, eu não vou trabalhar com medidas precisas. Então, quando vocês forem refazer em casa, né, vocês não precisam se preocupar muito com quantidade. Então, aqui eu pus mais ou menos 20 ml de água, e aí eu vou adicionar algumas gotas de fenolftaleína. Ok? Como o objetivo é que vocês possam fazer em casa, né, que seja possível vocês fazerem em casa, todos os reagentes aqui vocês conseguem comprar eles com uma certa facilidade. A fenolftaleína vocês podem comprar em farmácia de manipulação ou em loja que mexe com piscina, que tem produtos de limpeza para piscina. Aí provavelmente vocês vão encontrar ela em pó. Aí vocês precisam fazer a solução dela no etanol. A minha que eu estou usando aqui, ela é 1%, é uma solução alcoólica, ou seja, é 1% de fenolftaleína em álcool, solvente é o álcool etílico. Então, se vocês forem fazer em casa, vocês precisam fazer a solução da fenolftaleína em álcool, ok? Aqui eu já adicionei água e adicionei fenolftaleína. E eu vou adicionar agora o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio ele libera um cheiro muito forte e é tóxico. Então, quando vocês forem manipular ele em casa, vocês têm que ter um pouco de cuidado. O hidróxido de amônio vocês vão achar ele na farmácia como amoníaco. É a mesma coisa, tá? O hidróxido de amônio é o amoníaco que vocês conseguem comprar na farmácia. Agora eu vou mexer bem mexido, dar uma misturada. Aí vocês podem perceber que ficou rósea, certo? Por quê? Porque a fenolftaleína é um indicador ácido base. Em meio neutro ou em meio ácido, a fenolftaleína é incolor, mas em meio básico ela apresenta uma coloração rosa, que é a coloração que a gente está vendo, certo? E aí, se eu pegar, por exemplo, essa solução e jogar ela em uma superfície que eu consiga ver a cor, por exemplo, no meu jaleco, aí pessoal, eu adicionei aqui ao meu jaleco a nossa solução de amônio. Aí pessoal, como vocês podem ver, a coloração rosa, né, sumiu do meu jaleco. Por que isso aconteceu? Eu vou explicar para vocês detalhadamente o que aconteceu nos slides. Então, pessoal, agora a gente vai para a parte da explicação do experimento. Vocês acabaram de ver o tema, né, do experimento é equilíbrio químico. E aí a gente vai explicar. Primeiro eu vou explicar a parte histórica do experimento, porque ele tem esse nome, mais ou menos como é que ele surgiu. E depois eu vou explicar os conceitos químicos por trás. Então ele é chamado assim porque antigamente, na época do carnaval, as pessoas preparavam essa mistura, né, que a gente fez em laboratório, para jogar na roupa das pessoas, para que as pessoas pensassem que era sangue. Era uma brincadeira de mau gosto, mas que se familiarizou muito nos carnavais brasileiros. E aí, depois de um tempo, a amônia evaporava
e aí o hidróxido de amônio, né, voltava a, voltava a ser água ali, voltava a água, o amônio evaporava, ficava só o OH- que juntava e formava água. E aí a coloração rosa avermelhada sumia e voltava a ficar a cor normal as roupas. E é basicamente isso o que acontecia. E aí deram esse nome, sangue do diabo, por se assemelhar a sangue, né? Porque o sangue arterial, ele é um vermelho quase rosa, ele é um vermelho bem claro, porque o sangue arterial ele é rico em oxigênio. E o sangue que está nas veias, né, e não nas artérias, ele é bem mais escuro porque ele está com uma quantidade maior de dióxido de carbono, que geralmente é o sangue que a gente retira quando vai fazer exame. Então aquele sangue que a gente retira é um sangue bem escuro, porque ele tem muito dióxido de carbono. E o sangue arterial, que é o sangue que está levando, transportando oxigênio para as partes do corpo, ele é muito claro e se assemelha um pouco àquele rosa. Então, por isso que ele tem esse nome, sangue do diabo. Por esse contexto ser usado dessa forma e por se assemelhar muito ao sangue. Então, a reação química que a gente tem lá é o seguinte: a gente tem o amônio, né? Que no caso a gente já adicionou o hidróxido de amônio, certo? Na água, e aqui nesse meio com a presença de fenolftaleína, que é um indicador ácido base, que se o meio for básico, ele fica com aquela coloração rosa. Então é por isso que ele fica com aquela coloração rosa. Com o tempo, a amônia, o amônio, que ele é muito volátil, né? Ele vai se evaporando aos poucos, e aí a coloração vai sumindo, porque o meio para de ser básico, porque a hidroxila vai se juntando com outras hidroxilas, né? E vai tendo a formação da água novamente. Então, o que acontece é, a gente adiciona a amônia, o amônio, na água, e aí a gente tem a formação do hidróxido de amônio, certo? Que aí a gente vai ter a coloração rosa. Com o tempo, a gente vai ter a evaporação do amônio, e aí o equilíbrio vai ser deslocado no sentido inverso. Então, aqui a gente tem uma reação reversível. O que é uma reação reversível? É uma reação que ela pode se deslocar tanto no sentido dos produtos quanto no sentido dos reagentes. Então, quando a gente, por exemplo, aquece, né, vai favorecer a evaporação do amônio, que foi o que eu fiz no vídeo. Eu aqueci com um soprador daqueles industriais, ou seja, eu aumentei a temperatura do meu jaleco, o amônio evaporou, e aí a gente teve o equilíbrio se deslocando no sentido da formação da água. E por isso que o meio deixa de ser básico e volta a ser ali neutro, né? Porque a água tem um pH ali neutro, depende muito da água. Mas ali numa condição em que a fenolftaleína não indica a base.